Vamos ver então o que acontece, né, quando eu tenho dois fios nos quais está passando uma corrente, cada um fio uma corrente, né, não necessariamente iguais essas correntes, né, qual é o efeito que um fio vai causar no outro fio. Tá? Vamos pegar de novo, né, uma geometria simples, vamos supor o seguinte, eu tenho um condutor aqui, nesse condutor está passando uma corrente que eu vou chamar de IA, é o condutor A. Né? Paralelo a ele, eu vou colocar um outro condutor, né, no qual passa uma corrente que eu vou chamar de B. Tá certo? Eu tenho a corrente IB aqui. Esses dois condutores, eles estão separados por uma distância que eu vou chamar de D. Tá? Primeira coisa que eu quero ver é o seguinte, vamos olhar o que acontece nesse condutor B aqui. Né? Se eu olhar o que acontece nesse condutor B, vamos ver, os condutores são bastante longos, tá certo? Muito maiores que essa distância D, portanto eu vou considerar como condutores infinitos. Né? Vamos olhar o seguinte, pegar um ponto qualquer aqui nesse condutor e como é que é o campo produzido por esse condutor nesse ponto aqui. Né? Pela regra da mão direita, de novo, esse campo aqui, esses dois condutores estão no mesmo plano aqui, é como se eles estivessem assim, ó. Vamos olhar aqui, eu estou olhando os dois condutores aqui, tá certo? Né? Eu tenho o condutor com a corrente A, condutor com a corrente B, né? Aqui está a distância D entre eles, tá? Se essa corrente está entrando, né? O campo produzido aqui, o campo do condutor A é esse aqui, tá? Então eu vou representar aquilo ali desse jeito aqui, ó. Eu vou dizer que eu tenho, né, um campo A produzido pelo condutor A num ponto do condutor B, tá? Olha aqui, ó. Então agora eu vou pegar o seguinte, tá? Qual é a força se eu tenho um condutor no qual está passando uma corrente, né, e sobre este condutor eu tenho um campo magnético? O que acontece com essa situação aqui, ó? Voltando aqui, olha esse condutor aqui, né? Se eu pegar um comprimento L, se eu tenho um campo apontando para baixo aqui, né? Lembra que eu tenho uma força que vai surgir perpendicular aqui, que é uma força perpendicular ao plano entre L e B. Então aqui, ó, se B está entrando, tá certo? E B está entrando, o campo magnético de A está nessa direção, vai surgir, portanto, uma força F, que é a força que eu vou dizer produzida em B pelo condutor A. Tá? Então aqui vai surgir uma força, né? Uma força que é a força do condutor no condutor B produzida pelo condutor A. Tá? Essa força aí, né? Essa força aí é a força que foi produzida num elemento L, lembra que era no elemento L que eu estou representando por esse vetor L aqui. Então esse vetor L, ele tem a direção e o sentido dados pela corrente IB, né, e o módulo dele é o comprimento de um pedaço ali dele. Tá? O meu campo BA, nós já vimos, né, agora, tá certo? Na parte anterior, né, nós vimos ele é μ0 IA dividido por 2π vezes D. Tá certo? Esse é o campo produzido por um condutor, né, infinito, né, num ponto que está a uma distância D desse condutor. Tá? A minha força, nós sabemos, a minha força que é produzida em B pelo condutor A, ela vai ser IB, a corrente agora no condutor B, né, é o vetor L vezes o vetor BA. Toma cuidado aqui, ó, porque essa corrente aqui é a corrente no condutor no qual é exercida a força pelo condutor que está produzindo o campo. Né? Então essa expressão aqui eu posso escrevê-la, tá certo? Eu posso escrever então essa expressão, né? Como eu escolhi uma geometria em que os dois condutores são paralelos, né? Como eu escolhi uma geometria em que dois condutores são paralelos, L vetor B, tá certo? Né? L vetor B, o módulo desse produto vetorial é L vezes B. Então eu posso dizer que o módulo daquela força BA vai ser dado por μ0, vamos lá, μ0, né, IA sobre 2π vezes D, que é a distância que está ali, né, vezes IB, vezes aquele comprimento L.
Tá? Então, essa é a força que é exercida, tá certo? Essa é a força que é exercida no condutor B, não é? Pela corrente que passa no condutor A. Olha só, se eu fizer, né? Se eu fizer o mesmo raciocínio, agora pega como é que está o campo produzido aqui, né? O campo B. Tá certo? Então vamos olhar o campo que é produzido agora no condutor IA. Se eu olhar aqui, eu tenho um campo, né? Eu tenho um campo que é esse campo aqui, que é o campo produzido. De novo, regra da mão direita, essa corrente está entrando, né? Essa corrente está entrando, olha lá. Se a corrente está entrando, a linha de campo, lembrando o seguinte, olha aqui, ó, quero lembrar vocês que esse campo aqui é o campo nesse ponto. Agora, a linha do campo aqui, ela tem, tá certo? A linha do campo, ela é uma circunferência, né, em volta deste fio aqui. Neste ponto aqui, o campo é tangente a essa linha de campo que está aqui. Tá? Se eu quisesse o campo nesse ponto, ele seria para cá, para cá, para cá, etc. Né? Então vamos lá. Agora eu vou escolher um vetor L no meu condutor A. Né? Se eu escolher um vetor L entrando, tá? Então no meu condutor A, vamos olhar aqui. Né? Eu tenho aqui o meu vetor L no condutor A, esse aqui é o L de B, esse aqui é o L de A. O meu campo aqui está nessa direção aqui, é o campo B, e a força, então, se essa aqui era a força de B em A, perdão, a força em B produzida por A, eu vou ter agora aqui uma força em A produzida por B. Se eu fizer essa conta, tá? Supondo, né, que eu tenho o mesmo tamanho L, né? Tá certo? Esse termo aqui é todo igual. O que acontece? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui que se eu tenho dois condutores, nos quais está passando, dois condutores paralelos, nos quais passam correntes, né, de mesmo sentido, o que está acontecendo? Esses dois condutores estão se atraindo. Né? Então eu posso dizer aqui, tá certo? Eu posso dizer o seguinte, condutores nos quais, condutores paralelos, né? Eu estou usando aqui, concorrentes no mesmo sentido, eles se atraem. Correntes em sentidos contrários eles vão se repelir. Tá certo? Né? Isso é fácil de ver. Se eu botar a corrente no sentido contrário, olha aqui, ó. Se eu fizer uma corrente agora, pega dois condutores, de novo. Pega dois condutores, esse aqui eu vou botar uma corrente nessa direção, e esse aqui eu vou botar uma corrente nessa direção. Tá? De novo, se eu olhar esse aqui, ó, e pegar um ponto aqui, o meu campo, de novo, de B está aqui. Esse é o campo em B produzido por A. Né? Eu vou pegar um elemento L agora, aqui, um vetor L aqui. Tá? O que acontece com o produto L vezes B vai me dar uma força nessa direção aqui. Tá? Então, se eu olhar essa situação, né, esse exercício é bom aqui, que você pode ver tudo quanto é regra de mão direita que está formada aqui. Né? Então, o meu produto vetorial de L vezes B, lembra o seguinte, né? Produto vetorial, tá certo? Você não pode mudar a ordem dos fatores, não. Tá? Aqui é L vetor B, porque B vetor L dá outro resultado. Tá certo? O resultado dá em sentido inverso. Né? Então é importante manter a ordem dos vetores aqui, é importante entender essa ordem para realizar o produto vetorial. Tá? Eu escolhi uma geometria muito simples, de novo, né, uma geometria em que todos os vetores são perpendiculares, isso facilita, né, bastante, né, o cálculo do problema. Tá? Tem um exercício que é bastante interessante, que é um fio todo enrolado, né, tem esse exercício no livro, eu chamo sua atenção para ele. Um fio todo enrolado, eu passo uma corrente. O que vai acontecer? Então você pega um fio todo enroscado, tá? Eu tenho um fio todo enroscado,
né? E aí eu passo uma corrente nesse fio, tá certo? O que vai acontecer? Esse fio vai encolher ou esse fio vai espichar? Tá? Eu deixo para vocês aí, não é, o estudo desse problema, tá certo? Porque ele é bastante interessante e ele resume todo esse conhecimento que a gente acabou de ver, tá bom? No próximo tópico, nós vamos ver, né, continuar calculando campos produzidos por corrente, né, mas agora nós vamos introduzir um outro tipo de abordagem, que é a lei de Ampère. Né? A lei de Biot-Savart, ela parte, não é, diretamente da corrente, né, e da geometria para calcular o campo. Né? A lei de Ampère vai se utilizar de algumas propriedades de simetria, principalmente, né, para poder fazer o cálculo do campo, tá bom? Então tá, a gente vai passar agora então para o próximo tópico.